Bom, gente, para o nosso pão a gente vai precisar de 250 ml de água morna. Não pode ser quente. 2 colheres bem cheias de margarina. 1 colher de sopa de açúcar. 1 ovo. 1 pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos dar uma mexidinha e já vamos acrescentar 1 colher de sal. Vamos mexer para dissolver bem o açúcar e o sal, tá bom? E vamos entrar já com a farinha. Aí eu tenho 500 gramas de farinha. Só que a gente vai colocando aos poucos, tá? Eu vou dividir ela em 3 partes, tá? Coloca um pouquinho, mexe, depois você acrescenta a outra parte, mexe novamente. Esse processo você pode fazer também na batedeira, tá? Mas aí você usa o batedor gancho, que ele é especialmente para massas pesadas. E aí a gente vai mexendo mais um pouquinho, tá? Quando a gente for colocar a última parte da farinha, aí sim a gente coloca a mão na massa, tá? Precisamos sovar muito bem essa massa para desenvolver todo o glúten da farinha. Aí eu já vou passar para a bancada, tá? Enfarinha um pouco para que não grude. E força no braço agora. Agora chegou a hora de sovar bem essa massa, tá? Vai sovando. Isso leva tempo, tá, gente? Mais ou menos uns 10 minutinhos. A gente precisa trabalhar essa massa para que ela fique bem lisinha e bem linda, para que o nosso pão fique bem macio. Enquanto isso, eu quero pedir um favor para vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha e me diz aqui nos comentários o nome da sua cidade. Bom, já trabalhei bastante a massa, tá? Sovei bem até ela ficar bem lisinha. Agora a gente vai deixar ela descansar, tá? Por mais ou menos uns 40 minutos, tá? Esse tempo varia de acordo com a temperatura. Se tiver um dia muito quente, rapidinho ela cresce. Se tiver um dia mais friozinho, ela demora um pouco mais, tá? Agora a gente vai para o recheio. Numa frigideira, eu vou aquecer um pouquinho de óleo e vou refogar meia cebola picada. Vou colocar também 3 dentes de alho. Vou colocar um pouquinho de colorau. Eu tô colocando um pouco, gente, porque esse meu colorau é daquele bem forte. Mas aí você coloca a gosto, tá? Agora eu tenho um peito de frango que eu cozinhei com água, louro e um cubo de caldo quinor, sabor galinha. Aí eu desfiei ele. E vamos acrescentar aí no refogado de cebola e alho. Aí agora você vai temperar ao seu gosto, tá? Eu tô usando aí pimenta do reino, coloquei orégano também, tá? Sal, porque eu não cozinhei o frango com sal, né? Eu só coloquei o caldo quinor. E aí vamos refogar muito bem. Eu guardei um pouquinho do caldo do cozimento, que eu vou usar agora, tá?
porque eu não quero aquele recheio seco, eu quero um recheio bem cremoso. E agora, vou colocar 2 colheres bem cheias de requeijão, aquele de copo mesmo, tá? Para dar bastante cremosidade para esse recheio. Colocar também cheiro verde a gosto. E vou mexer. Vou esperar aquele líquido secar um pouquinho, né? E já vou desligar o fogo. A minha massa de pão já cresceu, olha que linda que ela ficou. Ela ficou mais ou menos uns 45 minutos, tá? Eu coloquei ela dentro do forno desligado. E agora a gente vai tirar o ar dela. E já vou passar para a bancada. Polvilho um pouquinho de farinha. E vou trabalhar só um pouquinho essa massa. A gente não vai sovar ela de novo, tá? Só para tirar o ar dela. E vou dividir ela em 3 partes, tá? Se você quiser pesar, fica à vontade, tá? Aí eu tô fazendo meio que a olho. E aí a gente vai abrir essa massa. Eu tô usando um rolo de macarrão, mas aí você pode também usar uma garrafa de vidro, que também dá super certo. No começo, ela é um pouco chatinha para abrir, tá? Mas vai persistindo que depois ela fica bem gostosa de trabalhar e abre super fácil. Aí, ó. Ela fica bem bonita, abrindo uma espessura não muito grossa, nem muito fina. Vou tirar umas rebarbas aqui do canto. E aí a gente já pode colocar o recheio. O meu frango tá bem cremoso, porém ele não está ensopado, então ele não tem aquele caldo, tá? Ele tá bem cremoso. Se você quiser colocar milho, fica à vontade. Aí eu tô usando um requeijão cremoso, né? Esse de bisnaga, mas pode ser também aquele de copo, que também dá super certo e fica bem gostoso. E aí agora a gente vai fechar o nosso pão. Pega as pontinhas assim, ó. E aquele lado maior eu puxo pra cá, cubro todo o pão. Vou trabalhando aí as extremidades. A gente vai colocar essas pontinhas todas para baixo do pão, tá? Para ela não abrir na hora que estiver assando. Dobra as pontinhas para dentro, tá? E ele fica bem bonitão assim. Aí é só colocar numa assadeira untada e enfarinhada. Fiz a mesma coisa com outro pão. Bom, gente, tá aí, ó. Me renderam 3 pães grandes, 2 pequenininhos que eu fiz com as rebarbas da massa, tá? Eles cresceram por 40 minutos, eu coloquei no forno desligado. E agora a gente vai assar, forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Antes de ir pro forno, eu vou pincelar com um ovo, você pode colocar somente a gema também. Vamos pincelar todos os pães e vou polvilhar também um pouco de salsinha. Mas aí você pode colocar também o queijo ralado, que fica bem gostoso também, tá? E olha só o resultado, que maravilha!
Ficam uma delícia, gente, vocês não têm noção. Eles ficaram no forno por 35 minutos. E olha só por dentro. Olha só que delícia! Só façam.